Bom dia, nobres parlamentares, os nossos servidores, os nossos assessores, os nossos estagiários, a comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube. Iniciamos a nossa 12ª reunião da mesa às 8 horas e 35 minutos. 12ª reunião da mesa da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Matérias para deliberação. Protocolo número... Vamos verter esses protocolos, deixar o do relatoria do Bozó por último. Ok? Protocolo número 1694, de 23 de setembro de 2024, de autoria de Jairo Locatelli Lima e Simone Mombach. Assunto: exigência de exame físico e mental para contratação de estagiários. Com a palavra, vereador, ou com a palavra, Valmir, por gentileza. Bom dia, membros da mesa, demais presentes. Essa alteração trata de uma demanda do Recursos Humanos, onde que no teste seletivo hoje consta no anexo do edital de teste seletivo para estagiários a exigência de exame físico e mental para os estagiários, algo que já não é praticado e torna quase inexequível o tempo de contratação, visto a demora num exame psiquiátrico, porque você não consegue fazer esse exame com o médico clínico geral. É uma exigência um pouco além do normal, né? Então a gente só está solicitando para tirar, isso já passou essa demanda pelo diretor-geral, já aprovou essa retirada, só encaminhou que fosse tirado para os próximos testes. Então foi encaminhado por ato da mesa. Outra exigência que consta ali, que também foi incluída para ser tirada, é a questão de um documento, que é a declaração pessoal de ausência de impedimentos previsto no artigo 10, parágrafo 10 do artigo 108 da Lei Orgânica, que seria uma declaração de nepotismo para estagiários. Como o teste seletivo, é descabido essa exigência também para os estagiários, porque eles passaram no teste seletivo, né? Independente se ele tiver algum grau de parentesco ou não, eles podem ser contratados. Só esses dois quesitos para tirar do ato só. Em discussão? Como vota o vereador Valdomiro Bozó? Favorável. Como vota o vereador Genivaldo Jesus? Favorável. Como vota o vereador Walter Careca? Favorável. Como vota o vereador Geraldo Weissheimer? Favorável. Também voto favorável, aprovado por unanimidade a solicitação. Requerimento número 082 de 2024, de autoria do professor Oséias. Solicita a deputada estadual Maria Vitória, do PP, apoio à proposta de adequação do quadro próprio da Polícia Penal QPP do Estado do Paraná. Em discussão. Bom, senhores vereadores, então que fique registrado então nessa casa o seguinte, se eu tiver entendimento diferente, que entre com o recurso, depois a gente verifica isso. Pelo que tenho de informação, então seria como se a mesa estivesse fazendo esse pedido para a deputada. Eu não estou fazendo esse pedido para a deputada. E quando eu quero fazer um pedido para o deputado, eu faço direto do meu gabinete, um ofício. Então, está em discussão esse tema. Sendo esse o entendimento, que seria um pedido da mesa e não um pedido do vereador, eu não faço, nem tenho conhecimento sobre esse tema aqui e não estou fazendo esse pedido. Então, o meu posicionamento é de ser contrário e entendo que isso aqui é um simples ofício do gabinete do vereador pedindo para o seu deputado. Eu emito vários
ofícios aos meus deputados solicitando apoio naquilo que eu quero. Então, nesse entendimento, o meu posicionamento aqui é de ser contrário à votação desse requerimento, deixando entender que fica a digital da mesa e não a digital do vereador nesse ofício aqui. Tem discussão. Senhor presidente e nobres membros da mesa, eu até peço que depois o proponente, após esse período eleitoral, que ele peça alguém do quadro da Polícia Penal, venha até essa Câmara e faz um ofício solicitando, e que daí todos os vereadores possam fazer isso aí, não somente a mesa. Em votação, como vota o vereador Valdomiro Bozó? Contrário. Como vota o vereador Genivaldo Jesus? Contrário. Como vota o vereador Geraldo Weissheimer? Contrário. Como vota o vereador Valtencir Careca? Entendendo que ele pode realmente fazer no gabinete dele, também voto contrário. Também voto contrário, aprovado, reprovado, rejeitado por unanimidade. Protocolo número 1635, de 19 de setembro de 2024. Autoria Ministério Público do Estado do Paraná. Assunto: manifestação sobre o pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal número 2778 de 2024. Apresentação de relatoria, vereador Valdomiro Bozó. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador, primeiro secretário dessa mesa, Valdomiro Bozó. Senhor presidente, nobres pares dessa comissão, tendo em vista que é meio complexo, eu pedi auxílio do doutor Eduardo e ele vai fazer a apresentação para nós aqui e todos que estão aqui presentes. Senhores vereadores, bom dia. Senhores vereadores, esse pedido de declaração de inconstitucionalidade foi enviado pela nossa terceira promotoria aqui de Toledo para a Procuradoria-Geral, que é quem tem competência para propor a DIN contra a lei municipal. O motivo basicamente vício de iniciativa. A promotoria aponta que haveria iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para esse tipo de projeto de lei. O segundo ponto seria necessária manifestação do Conselho de Desenvolvimento e Acompanhamento do Plano Diretor Municipal, da ausência de estudos técnicos é o terceiro fundamento, e aí ele alega que existiria a possibilidade de perigo na demora, por isso que ele pede celeridade. Bem, sabendo que, em última análise, é a própria Procuradoria quem vai ter que se manifestar aqui perante a Procuradoria-Geral do Ministério Público, nós colaboramos com o vereador Valdomiro Bozó na elaboração desse relatório, na elaboração desse voto, que está dividido basicamente de acordo com aquilo que o Ministério Público imputou de que haveria vício de iniciativa, por exemplo. Na nossa visão, minha e do vereador Valdomiro Bozó, não haveria vício de iniciativa em que pese as decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, exatamente pelo fato de que, eu vou resumir, porque o parecer tem 31 páginas, tá? Eu vou resumir aqui no cerne da questão para a gente poder entender ela. Mas vejam vocês, a Lei Complementar 27, que é o nosso plano diretor, ela acaba fixando que, inclusive, projetos de iniciativa popular podem ser apresentados nessa matéria. Ora, se é possível que a própria comunidade apresente um projeto nesse sentido, por que a Câmara não poderia apresentar o projeto com essa ênfase? Então, a situação toda, de acordo com a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a nossa própria lei orgânica, entendemos que, neste caso, nós podemos apresentar. Por quê? Porque é um princípio do direito de que, aonde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete restringir. Ou seja, não há lei que nos vede a apresentação desse tipo de projeto. Pelo contrário, a lei permite que seja apresentado o projeto de lei dessa matéria, inclusive pela comunidade. Então, nesse sentido, nós entendemos que essa interpretação feita pelo Ministério Público, ela é uma interpretação restritiva, porque isso está ao alcance da Casa, exatamente pelo fato de que a Casa é quem ouve essas demandas da comunidade e acaba, obviamente, transportando isso para dentro da lei. E ainda citamos aqui, no bojo dessa nosso parecer, de que é possível a apresentação porque a Casa participa do processo legislativo e haveria, nesse caso, uma criação de uma discricionariedade se ela não pudesse trabalhar ou participar, porque nós seríamos apenas um banco compensador de cheque. A gente não tem a possibilidade de fazer nada. Tá? Então, nesse primeiro sentido, a gente refuta dizendo, olha, é possível sim. E aí a gente passa para o segundo momento, que é da manifestação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Acompanhamento do Plano Diretor. Vejam, o que faltou aqui foi, na verdade, uma fineza de tratamento, no sentido de observar que havia a manifestação do Conselho,
Se puder só projetar ali, Letícia, para mim, já é o ponto 2, página 10. Nós temos a manifestação do Conselho Municipal. Essa consulta foi efetuada no ano passado, quando da discussão dos projetos de lei 17 e 18. Tá? O Conselho Municipal de Acompanhamento e Desenvolvimento do Plano Diretor foi consultado a respeito da possibilidade da expansão do perímetro urbano naquele sentido. Então, se a gente observar, a página 11, mais duas para frente, aí, ó. Mais uma, aí. Então, olha, ali foi feita a consulta, tá? E aí o Conselho de Acompanhamento do Plano Diretor disse, ofício 032 da comissão à época, a proposta sugere ampliação do perímetro urbano, mais especificamente lotes 1, 2, 3, 4, 55 e 59, à margem da OTEC Ligação Luiz do Oeste. Os membros do Conselho entenderam de forma unânime pela não ampliação do perímetro, conforme os argumentos abaixo. Quais são os argumentos utilizados? Neste momento, não há interesse pelo Executivo em realizar qualquer alteração de perímetro urbano, sendo esta uma discussão que deve ser realizada durante a revisão do Plano Diretor Municipal a cada 10 anos, conforme prevê o Estatuto das Cidades, ressaltando também que uma ampliação deve ocorrer após ampla ocupação do território onde já está definido o perímetro urbano. O Jardim Independência ainda se encontra em fase de consolidação, com inúmeros lotes rurais a serem parcelados ou ocupados por edificação. Segue em anexo a ata da reunião, e aí a ata também está logo abaixo. Ou seja, não foi apresentado qualquer argumento técnico no sentido de impedimento ou impossibilidade técnica de realização naquele local. Por isso que, se o Ministério Público questionou cadê o parecer do Conselho, está aqui o parecer, então está suprido nesse sentido também. O próximo tópico que foi analisado é dos estudos técnicos realizados. Então, no item, página 17, então, ali, o Ministério Público aponta dentre as razões para a declaração de inconstitucionalidade, e aí ele fala, e não obstante a isso, quando da revisão do plano diretor do município de Toledo, concluído no ano 2021, o relatório final dos estudos e análises técnicas realizados concluiu o seguinte, o perímetro urbano atual da sede possui aproximadamente 28% de áreas vazias, reflexos de ampliações em virtude da intensidade dos negócios imobiliários na cidade, independente de real capacidade de suporte do município. Com base nas estimativas da tabela 15, é possível compreender que, com essa taxa de crescimento, não seriam necessários crescimentos de área no perímetro urbano para os próximos 10 anos. Para tanto, o plano diretor previu a macrozona de expansão urbana, formada pelas áreas destinadas à urbanização de expansão municipal futura. Então, estas são as razões para o Ministério Público dizer, olha, não houve estudo técnico apontando em sentido contrário. Por outro lado, se for para a próxima página, Letícia, faltou ali uma apuração dos detalhes, tá? Por quê? Muito provavelmente, dado o volume, que é o plano diretor, não foi observada a seguinte situação. Dentro do estudo técnico que foi apresentado pela empresa DRZ, esta apontou a existência de 3 cenários, tá? E aí é para a gente entender. Ela apresentou o cenário atual, o cenário tendencial e o cenário desejado, tá? O que o Ministério Público fez? Ele pegou, na próxima página, em suas razões, o promotor de justiça Giovanni Ferro utilizou-se do cenário atual, que aponta, sim, que aproximadamente 28% da área destinada ao uso residencial está desocupada. E, claro, de que o perímetro urbano atual é capaz de atender as diversas funções urbanas nos próximos 10 anos, considerando a população projetada, de se ver. E ali está a página que ele utiliza como fundamento, e aí o fundamento que ele utiliza está ali constando exatamente nesse sentido, de que, olha, perímetro urbano, aproximadamente 28% da área destinada ao uso residencial está desocupada, tá? Então, esse é o dado que ele utiliza. Só que lembrando, esse é o cenário atual. No entanto, esta Casa de Leis, estando antenada aos efetivos e claros anseios da população, que são voltados ao melhor desenvolvimento do município, levou em consideração o cenário desejado pela população. E aí nós vamos para o próximo cenário. E aí, quando a gente olha o próximo cenário, ele vai dizer assim, o que é desejado? É desejado um perímetro urbano em que se mude a distância do perímetro urbano de São Miguel, por exemplo, ampliação do perímetro urbano para a área norte até o aeroporto. 3, ampliação do perímetro urbano do Jardim Independência como residencial. Ou seja, dentro do cenário desejado, nós temos exatamente aquilo que o PL 59 realizou. Então, seguindo ali no parecer, observa-se claramente que o desejado é a ampliação do perímetro urbano para a norte até o aeroporto, bem ainda a ampliação do perímetro urbano do Jardim Independência como residencial. De mais a mais,
consta do estudo técnico que esta é uma das grandes expectativas da população, de se ver. E aí eu compilo ali a parte das expectativas em que demonstra que seja consolidado o bairro Jardim Independência como região urbana residencial para futuros investimentos públicos. Ou seja, qual foi o estudo realizado pela DRZ? De que há desejo daquela população de que aquele perímetro seja ampliado. Está aí a página do nosso estudo técnico apresentando. Isto é, o grande anseio da população de Toledo é a consolidação do bairro Jardim Independência como região urbana residencial para futuros investimentos públicos. Ao fim, quando do apontamento das diretrizes, o estudo foi muito claro de que houve um acertamento na aprovação desta lei. Vide as diretrizes, que é aquilo que a gente tem que observar daqui para frente. As diretrizes de curto, médio e longo prazo são claras em dizer que a diretriz inicial é direcionar o crescimento da cidade para áreas aptas à urbanização. Observem lá. Orientar o processo de expansão urbana e evitar a ocupação dispersa do território através da instituição de perímetro urbano bem dimensionado. A primeira das diretrizes, que está ali no parecer, é de orientar o processo de expansão urbana e evitar a ocupação dispersa do território através da instituição do perímetro urbano bem dimensionado. Ora, as áreas que foram acrescidas ao perímetro urbano com a aprovação da Lei 2778 efetivamente prestigiam essa diretriz, vez que não se trata de uma área dispersa, mas sim de uma área contígua àquela indicada nos estudos técnicos como adequada à expansão urbana, mesmo porque se trata de um cenário desejado pela população. Aliás, a própria Lei Complementar número 27, só para lembrar, a área que foi expandida, ela é contígua, ou seja, já existe ali. Não se trata de um novo perímetro, como foi o Bioparque, longe do município, no sentido prático da coisa. Aliás, a própria Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o plano diretor, fixou no artigo 178 a possibilidade de sua revisão a qualquer tempo para se adequar às novas demandas. Diz o 178. A presente lei complementar deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos ou a qualquer tempo, para adequar a sua aplicação a novas demandas. Voltando ao ponto, dado o fato de que o promotor de justiça, Gustavo Henrique Rocha de Macedo, que nos oficia e solicita informações, pode lhe parecer um esforço argumentativo o que se diz, mas é de bom alvitre que se colacione abaixo o mapa demonstrando a área em questão, de modo a provar que se está respeitando a inicial e principal diretriz do estudo técnico. Aí tem o mapa de Toledo, e aí tem logo abaixo uma aproximação para indicar qual é a área. E aí, para que ele veja no próximo mapa, também o quê? Olha, esse é o perímetro urbano de Toledo, depois da 2778, tá? E aí no próximo mapa, para mostrar para ele como era o perímetro antes da aprovação da 2778. No sentido prático, para demonstrar de que a área que foi acrescida é uma área contígua, e não de uma área dispersa do município de Toledo. Ou seja, não houve aprovação de área dispersa, mas sim de uma área eminentemente contígua àquela, inclusive como apontado, como apta pelo estudo técnico em questão. Vídeo que fixou a empresa DRZ do estudo técnico, se utilizou para a aprovação da 2778. Palavras da DRZ. A leste da zona urbana atual, propõe-se a inclusão de 2 novas áreas ao perímetro urbano. A primeira inclusão proposta, a norte da estrada que conecta a sede do distrito de São Luís, totaliza 23 hectares, e sua destinação deverá ser industrial. A área acrescentada é apta à ocupação urbana e, por sua localização e configuração, permite implantação de infraestrutura de forma menos onerosa. Quem disse isso foi a DRZ, no estudo técnico. Tá? Claro, a faixa industrial já foi criada e foi colocada naquele local de acordo com o nosso zoneamento. E mais, como se observa, a área acrescentada é apta à ocupação urbana e, por sua localização e configuração, permite a implantação de infraestrutura de forma menos onerosa. Agora, no que toca ao ponto de que o município não poderia ou não haveria necessidade de aumentar seu perímetro urbano nos próximos 10 anos, dada a expectativa de crescimento populacional, tem-se de demonstrar que a própria DRZ ressalvou em seu estudo técnico que a população projetada seria de 29.722 habitantes até 2029 e de 53.580 habitantes até 2035, de modo que seria possível compreender que, com essa taxa de crescimento, não seriam necessários acréscimos de área no perímetro urbano para os próximos 10 anos. Pois bem, disse a empresa que a projeção populacional foi feita com dados censitários até 2010 e, por isso, pode estar distante da realidade atual, de tal modo
que fixou que, analisando essa defasagem nos dados oficiais, considerando que a população atual de Toledo provavelmente é maior do que a estimada, e validando ainda que as políticas educacionais e a geração de emprego possam acarretar crescimento mais rápido e expressivo do que o previsto, o perímetro urbano deve comportar o aumento populacional para os próximos 10 anos com certa margem. Veja o dito pela empresa. Isso é o que ela falou, está aqui a página para a gente poder ir demonstrando. A empresa DRZ acertou em confidenciar que a projeção poderia estar defasada, havendo a necessidade de correção com certa margem. À época, ela estimava que a população de Toledo seria essa. Está ali. 2010, 119, 2019, projetou 137 mil e projetou para 2029, 167 mil. Muito bem. Seus estudos apontavam que Toledo bateria 167.667 habitantes em 2029. Pois bem, a prova de que a empresa estava certa foi a divulgação do censo de 2022. Ao invés de termos algo próximo de 137 mil habitantes, conforme apontado pelo estudo técnico, Toledo já possuía 150.470 habitantes em 2022. Está aqui o estudo do IBGE que a gente utilizou para demonstração. E quando se observa a população projetada, para fim de aferir a participação dos municípios no FPM, para o ano de 2024 é de 158.620 habitantes. Assim se passando as coisas, se aplicada a taxa média de crescimento da população de 2022 a 2024, que ficou em 2,7%, no cenário em 2029 é bem diferente do utilizado pela empresa DRZ, mas que, como dito, com ressalvas nos números, a gente tem que observar a nossa projeção lá. Se a gente projetar com a taxa de crescimento observada, nós vamos ter 181 mil habitantes. A empresa pontuou que teríamos 167 mil. No entanto, se hoje, censitariamente falando, temos mais de 158 mil habitantes, é certo poder afirmar que a taxa de crescimento habitacional está para além dos números projetados pela empresa, de modo que é certo que serão mais de 181 mil habitantes já em 2029. Portanto, a aprovação da Lei 27778, 2024, está dentro da margem apontada pela empresa DRZ. Portanto, a Lei 2.778/2024, tendo se pautado nos estudos técnicos que motivaram a aprovação do Plano Diretor de 2021, é que fundamentaram, pois que deixa muito clara a possibilidade de expansão urbana diante do crescimento, e ainda ressalva que a área norte em questão é apta a isso, pois que, além de estar contígua ao atual perímetro, também preenche o cenário desejado pela população de Toledo. A parte 4 aqui fala de uma questão que é a inexistência de risco. O Ministério Público argumentaria que haveria risco pelo fato de que já existiriam projetos para aquela região. Mas enquanto não for aprovado o zoneamento, não existe protocolo de loteamento. Por quê? Porque o zoneamento daquela região ainda não foi realizado. Tá? Então, a conclusão final ali que a gente apresenta é de que, respondendo às perguntas realizadas pela Procuradoria-Geral, é de que, primeiro, a lei é constitucional, nos termos do voto acima. Pode ir lá no 3, Letícia, a conclusão. 2, se reconhecido eventual vício de iniciativa, por certo que o chefe do Poder Executivo pode enviar um projeto de lei no mesmo sentido do PL 59. 3, se a lei se encontra vigente, conforme atesta a certidão emitida pelo Departamento Legislativo desta Casa. D, em anexo segue, e no corpo deste voto, seguem os links da integralidade do PL 59, 18 e dos estudos técnicos que embasam a Lei Complementar 27/2021, pois que todos se encontram apenso e foram a base da aprovação da 2778, está errado ali o número da lei. E enviar cópia da íntegra da manifestação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Acompanhamento do Plano Diretor, emitida quando da consulta do PL 1823, e F, enviar cópia de todos os estudos técnicos realizados quando da revisão do Plano Diretor e que dão estribo ao PL 59. Então, no sentido prático, nós consideramos constitucional e toda a documentação solicitada pelo Ministério Público está também aqui no bojo da nossa manifestação e deve ser enviada à Procuradoria. É isso, senhor secretário. Agradeço ao doutor Eduardo por ter auxiliado nesse relatório. E seria isso, senhor presidente e os nobres membros da comissão, da mesa diretora.
Em discussão, relatório. Quero aproveitar aqui para parabenizar o vereador Valdomiro Bozó pela relatoria e o auxílio do Dr. Eduardo Hoffmann, e de dizer, Ricardo, que é um dos mais, da nova leva de concursado dessa casa, que lá em 1952, quando fora instalada a primeira legislatura, e que por aqui passaram muitas boas pessoas, em sua maioria, que contribuíram para que a Câmara Municipal de Toledo estivesse, nesse momento, com esse nível, com essa capacidade e nível de interpretação e de construção de novas legislações. Talvez na 17ª legislatura, talvez nós tenhamos avançado muito. Talvez não porque avançamos muito propriamente dito, talvez porque em algum tempo a casa deixou de avançar aquilo que poderia fazer, mantendo o seu papel constitucional dentro do município, influenciando na região, no estado e no país. Mas esse documento aqui, elaborado as 2 mãos, 4 mãos, que não importa quantas mãos foram, mostra o nível técnico que essa Câmara tem. Mostra a capacidade técnica que nós temos de fazer discussões que está muito distante do Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui se discute verdadeiramente. E por isso que eu tenho muito orgulho de fazer parte da 17ª legislatura e fico muito honrado, inclusive, de poder ter comandado a Câmara nesses 1 ano e 9 meses e com essa mesa aqui que nós temos aqui. Então, parabenizar o vereador Valdomiro Bozó pelo documento, o Eduardo pelo auxílio e a todos que fazem parte dessa Câmara, mas pegando esse caso concreto aqui para demonstrar a qualidade que tem essa Câmara e que vale a pena, sim, cada real investido na Câmara Municipal, porque aqui nós produzimos soluções para problemas existentes. Então, já manifesto também que voto favorável ao relatório do vereador Valdomiro Bozó e, mais uma vez, parabenizando por esse documento, que agora produzimos um documento que possa ser um Ctrl+C, Ctrl+V para outras câmaras, porque aqui se produz legislação de verdade. Está aberta a palavra em discussão ainda. Em votação, como vota o vereador Genivaldo Jesus? Favorável. Como vota o vereador Geraldo Weissheimer? Acompanho o relator. Como vota o vereador Valtencir Careca? Eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, alguém quer fazer alguma consideração? Não havendo nada mais a tratar, encerramos esta reunião às 9h05 do dia 1º de outubro de 2024. Inclusive, acrescente-se ali a ata, que nós falamos do início da reunião e não lembramos da data, né, da realização do dia 1º de outubro de 2024. E ainda, em tempo, eu peço para que o vereador Valdomiro Bozó faça a chamada dos presentes aqui, porque nós não fizemos no início da reunião, mas que todos estavam presentes. Vereador Valtencir Careca. Presente. Vereador Geraldo Weissheimer. Presente. Vereador Dudu Barbosa. Presente. Vereador Genivaldo Jesus. Presente. Vereador Valdomiro Bozó. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Que conste em ata, inclusive, todos participando das votações anteriores, que todos estavam presentes desde a reunião aqui. Declaro encerrado esta reunião às 9h05.